Olá, pessoal. Compartilhando com vocês pela terceira vez o meu exercício diário de leitura de tarô e ou baralho Lenormand. Eu alterno às vezes os dias, às vezes eu repito um sistema mais vezes, mas enfim, todos os dias, como eu já comentei anteriormente com vocês, eu faço exatamente isso. Eu pego o deck de cartas, seja de tarô, seja de baralho Lenormand, embaralho essas cartas e faço uma leitura de combinação de duas cartas. Nunca mais do que duas cartas para esse exercício. Por quê? Porque ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais ágil, antes que a parte racional, a minha parte racional, comece a influir muito na leitura. Por quê? O que esse exercício visa? Ele visa exatamente a manutenção da intuição, de uma leitura menos preocupada com o aspecto técnico da carta, uma leitura que não tem nenhuma preocupação com perguntas, com questões propostas por consulente ou mesmo pela minha pessoa, e que visa ser sempre nova. Quando eu digo nova é o seguinte: eu acho que uma das nossas grandes dificuldades como seres humanos depois de algum tempo, acabarmos muito adaptados, muito formatados, né? Dentro de um tipo de reação, dentro de um tipo de alguns compromissos que a gente tem com o mundo e com a gente mesmo. E é difícil a gente pensar, começar a pensar fora da caixinha, fora da caixa, né? É pensar saindo daquela caverna de Platão, onde a gente só vê a mesma coisa e fica imaginando a mesma coisa, fica repetindo a mesma coisa. Então, parar de pensar um pouquinho só exclusivamente sobre o manual de instruções, o que o livro de determinado autor diz sobre a carta ou deixa de dizer sobre a carta, e você ir fazendo você as suas leituras. Segundo ou terceiro, não sei mais, o que é muito importante, que eu acho, é você se apropriar do tarô. É você se apropriar do deck de cartas, é você se apropriar do baralho Lenormand. Ou seja, é senti-lo como uma parte integrante do seu corpo, não um instrumento fora do seu corpo que você usa de vez em quando, que você usa em algumas ocasiões. Não, é senti-lo propriedade sua, conhecê-lo bem, conhecer as imagens, conhecê-lo como papel, como forma tátil, né? Isso é uma coisa importante. Tanto que as pessoas, às vezes, em alguns livros, você lê que ou ouve mesmo na internet, em vídeos, da pessoa conviver muito tempo com o baralho, ela acaba, digamos, imantando com a sua energia o baralho. Eu não quero entrar nesse campo que é um pouco mais esotérico, ou talvez muito mais esotérico, mas eu quero dizer o seguinte: é como o carro da gente, né? Ou a bicicleta da gente. A gente sabe como é que funciona, leva um tempo para a gente se adaptar, mas depois ela passa a ser uma extensão do corpo da gente. O carro passa a ser uma extensão do corpo da gente. A gente não tem mais dificuldade nem de estacionar, nem de fazer baliza, nada disso. Você sabe como é que reage, você sabe quanta pressão você tem que colocar para que ele ande, ou quantas voltas você tem que dar na direção, enfim, não importa. Você conhece bem. E conhecer bem o seu maço de cartas, seja ele de qualquer oráculo, é condição básica para você começar a entender o oráculo. Não pode falar de carro quem não conhece carro, quem conhece só virtualmente, né? Então, vamos lá. Como é que se procede? Eu sempre repito isso no início do vídeo, que é o seguinte: como é que você faz essa leitura? Ou como é que eu faço essa leitura? Você faça do jeito que você achar melhor. Eu faço da seguinte maneira: eu viro uma carta que eu chamo de carta
a primeira carta do maço, pode também fazer a primeira e a última, pode abrir em leque, como vocês quiserem. Eu não gosto, eu me acostumei a fazer assim e continuo fazendo assim porque me é prático. Eu faço isso em qualquer lugar, em hotel, em restaurante, em qualquer lugar. Outra coisa importantíssima: tudo que vocês pensarem, vocês vão falar em voz alta. Não é gritado, é em voz alta, como eu estou falando com vocês, né? Então, o que eu faço? Eu pego uma carta que eu chamo de carta tema. Essa é a minha carta tema. Agora, ó, os trevos, ou trevo, né? A minha carta tema. E dentro dessa carta tema, eu vou pensar rapidamente e vou falar rapidamente algumas coisas conceituais que eu sei sobre o trevo. Trevo é uma carta de pequena sorte, que a gente diz. Ou seja, uma carta de surpresas, uma carta de surpresas agradáveis, surpresas de curta duração, nada assim, não é tirar um prêmio de loteria que você tem uma vida toda para gastar, não é uma sorte assim que você não acredita que você tirou aquilo lá, não. É quando a gente vai pôr a roupa para lavar e a gente descobre que tem umas moedinhas sobrando dentro do bolso da calça e a gente tira antes, o que vai facilitar para, quer dizer, a gente vai ficar com um troquinho a mais, mas também não vai estragar a máquina de lavar roupa, né? Foi sorte, você desligou a tempo. É quando, lá sei eu, está com medo de que possa haver uma queda de energia por causa de um temporal e você desliga o seu computador, logo em seguida há uma queda de energia e no dia seguinte você fica sabendo que muitas pessoas tiveram seus computadores queimados devido a essa queda de energia. Você foi rápido, você agiu rápido, você fez o que essa carta simboliza. Você teve a sorte de imaginar esse possível acontecimento e de prever, né, esse possível acontecimento e salvaguardar o seu patrimônio. Muito bem, então o trevo é isso, é uma carta de sorte, é uma carta legal, uma carta de bom humor, é uma carta de alegria. Vamos ver, a segunda carta é a carta modificadora. Então, olha, a carta que modifica é a carta do chicote. Do chicote. A carta do chicote vem modificar esta sorte do trevo. Então, o que eu sei da carta do chicote? Eu sei que a carta do chicote representa brigas, representa discussão, representa desentendimentos, representa estresse, né? Representa ações muito repetitivas, coisas assim crônicas praticamente. Né? Coisas que acontecem de uma forma sistemática, certo? E sei também que é uma carta que representa, exatamente por representar ações repetitivas, ações sistemáticas, ela representa, por exemplo, os ensaios, o ensaio de uma peça de teatro que você repete até o dia da estreia. E depois que você estreia, você repete até o dia que acaba. Todos os dias tem um padrão a ser seguido e esse padrão é repetitivo, né? Também não é fácil para quem é ator, não é fácil para quem é desportista levantar todos os dias e fazer os mesmos exercícios, sempre a fim de se aprimorar. Então, pode ser exatamente uma carta falando dos benefícios dessa repetição, dos benefícios da maneira acertada que você está fazendo isso, da maneira correta, da maneira que vai te trazer bons resultados através dessas repetições, sejam elas no esporte, nas artes, enfim, aonde isso acontece, né? Na verdade, pode ser até, de um certo sentido, uma discussão que vai terminar de uma forma positiva, certo? Muita gente aí assistindo vai pensar vai ter outras ideias, vai ter outra maneira de ver, vai falar, não, no livro tal está escrito assim, assado.
Com certeza, não existe 2, 3, 5, 10 possibilidades. Existem muitas possibilidades, porque cada carta dessas é um pequeno mundo. Agora você imagina, né, entrelaçar a leitura de 2 pequenos mundos. Dá muitas possibilidades. Por isso que eu disse a vocês, não comecem pensando muito antes de ler a carta, de ler a combinação, porque a censura de vocês vai fazer com que vocês fiquem inseguros. Vocês vão pensar, nossa, como será que fulano lê essa carta, lê essa combinação? Vou no livro de fulano ver a combinação. E isso é a morte para a sua intuição. Você nunca mais vai, quer dizer, nunca mais não existe nunca mais. Mas você vai cada vez menos confiar na sua intuição. E não há uma coisa que a intuição não perdoe, quer dizer, ela não consegue, a intuição da gente não consegue nos perdoar quando nós duvidamos dela. Ela parece que desaparece. Raposa. O que eu sei da raposa? O que nós sabemos da raposa? Raposa é um bicho, primeiro, caçador, é um bicho trabalhador nesse sentido. Ela, em diversos sistemas, ela representa, esse animal representa a argúcia e o empenho no trabalho. A raposa é um bicho muito gregário, gente. Ele cuida muito da família dele, por isso que ele caça o tempo todo para alimentar a família. Diferentemente dos outros animais que atacam a presa, ela só ataca a presa dela depois dela fazer um grande planejamento. Se tiver qualquer empecilho, se tiver qualquer outra coisa que possa ser para ela ser suspeita, ela não vai caçar a presa. Ela fica esperando, ela aguarda o momento certo. Sabe, ela não se revela. Por isso que ela é perigosa, né, para a presa dela. Mas ela representa o empenho, aquela pessoa que trabalha mesmo, que não tem tempo difícil para ela, que não se deixa abater pela dificuldade. Se tiver que esperar, vamos esperar. Se tiver que fazer, vamos fazer, porque tem que dar certo. Eu tenho que levar comida para casa. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que é trabalhadora, que não tem o aspecto negativo da raposa, tem um aspecto positivo, não enjeita trabalho. O que vai modificar? A montanha. A montanha. Então, existe o que nós sabemos da montanha. A montanha é algo estável, sólido, plantado, de difícil acesso, é mais rude, né? Ela significa uma certa rudeza, né? Uma rusticidade, melhor dizendo. Ela significa também, montanha não é fácil da gente escalar, né? A gente sobe às vezes 2, 3 andares de escada, a gente fica super cansados. Imagina você escalar uma montanha. É para quem tem um preparo físico grandioso, né? Então o que isso daqui significa? Significa pode significar, né, gente? Pode significar. Vejam, eu não estou dando uma aula, eu estou dizendo como é que rapidamente eu veria essas cartas. Agora, sem nenhuma pergunta pela frente, sem nenhuma questão, sem ninguém me dando um tema para discutir. Eu vejo como a argúcia, ou a capacidade, ou a habilidade de contornar as dificuldades. A possibilidade de encontrar, de planejar meios de superar tudo o que possa ser obstáculo. Certo? Então, é isso. Poderíamos falar mais? Sem dúvida alguma, mas daí nós vamos começar a raciocinar, e não é isso que nós queremos agora. Homem e cegonha. Olha, de cara, eu vejo a figura, Alexandre, vejo a figura aqui, bati o olho, vi aviador, piloto de avião. Gente que trabalha na aviação, homem que trabalha na aviação. Homem, a figura masculina, é homem no baralho Lenormand, certo? É qualquer homem, pode ser o consulente, pode ser o marido, o amante,
o, 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 o namorado, da consulente, pode servir no papel de pai, pode, enfim, vai depender da leitura, do que você está lendo. Você está lendo, quer dizer, esse homem vai entrar em que papel? Se você está dentro de uma leitura, você tem um esquema, uma historinha ali, né? Ele tem um papel dele. Aqui, como nós não temos papel nenhum, ele representa apenas o pessoal do sexo masculino que trabalha em aviação. Para mim, minha primeira leitura, pode ser encarregado da mudança? Pode. Por quê que eu estou falando mudança? Porque cegonha é uma ave, e representa uma ave migratória. Ela viaja longas distâncias, por isso ela representa avião, ela viaja longas distâncias e retorna muitas vezes ao ponto de origem em outras estações. Ela vai fugindo de algumas estações e voltando em outras, certo? Ela constrói ninhos, ela se muda. Em cada lugar que ela vai, ela constrói um ninho, ela se muda. Por isso que nós falamos mudança. Terceiro, eu posso falar que é um homem alto? Posso. Afinal de contas, ela é uma ave de corpo, ela é corpulenta, mas ela é bastante alta. A cegonha é uma garça, uma ave dessa família bastante alta. Então, posso dizer isso, sem dúvida alguma. Posso dizer, arriscar dizer que é um obstetra, é um médico dedicado a realizar partos, coisa e tal? Posso arriscar dizer isso também. Não me sinto impedido de pensar nisso. Se eu atribuo a ela a possibilidade de novidades também, né? De algo novo, da chegada de algo surpreendentemente novo e bom e de fertilidade, né? Uma pessoa fértil. Possibilidades de interpretação é o que não faltam. Por exemplo, para a carta da âncora, a carta que representa, para a grande maioria das pessoas, essa é a carta que representa o nosso trabalho, porque é a carta que fala, a âncora é algo seguro, né? É algo estável. Então, o que nos dá segurança e estabilidade na vida pode ser representado pela carta da âncora, não é só o trabalho, né? Nós sabemos que a âncora é usada para que o navio não saia, não vá longe do lugar onde ele está parado, que ele consiga resistir ao movimento das águas do mar, ou do rio, ou do lago, sem sair daquele ponto. Ele tem uma certa flexibilidade, mas não é muito, né? Então a âncora também representa coisas que são muito teimosas, que ficam no lugar, que ficam plantadas, que isso às vezes não é uma coisa muito bacana, a gente ser muito teimoso, né? E daí eu tenho a árvore. E eu sei que a árvore representa a saúde, eu sei que a árvore representa o desenvolvimento, eu sei que a árvore representa o progresso. A árvore representa também a nossa família, as nossas raízes. Então eu vejo o seguinte, eu vejo pessoas que são muito ligadas a essa coisa da genealogia, são muito apegadas à sua própria família e especialmente à história da sua família. Certo? É o que dá fundamento à vida delas. É gente que tem prazer de falar da sua origem, gente que tem prazer de ostentar um sobrenome conhecido, ou historicamente conhecido, ou um título, né, solidamente construído. Sem dúvida alguma. Pode ser isso. Na questão da saúde, podemos falar de uma estabilidade, quer dizer, é uma segurança saudável, é uma segurança saudável, é uma estabilidade saudável, é um posicionamento saudável, aonde quer que isso possa se aplicar,
Sim, podemos falar disso também. Podemos falar que vai ser algo que vai se desenvolver de forma muito lenta, porém segura? Sim. Pode ser uma aplicação de dinheiro que não tem resultados rápidos, a curto prazo. Uma aplicação segura a longo prazo. Árvore demora para crescer. Âncora estabiliza. Então a estabilidade e a segurança num tempo longo, né? Uma aplicação segura a longo prazo. Essas são algumas possibilidades. Cavaleiro, né? Cavaleiro. Aquelas palavras-chave básicas: movimento, visita, notícias. Vamos ver se com 3 palavras-chave nós fazemos. E Sol. Sol também é uma das cartas mais bem-vindas numa leitura, né? Porque ele representa a vida, a vitalidade, a saúde, a energia. Ele representa a claridade, né? Ver com os olhos bem abertos, entender a situação claramente, né? Está contida no Sol, né? Uma coisa calorosa, né? Eu posso dizer que é uma visita extremamente agradável, calorosa, no sentido de te dar prazer essa visita. Ela traz uma satisfação ao seu coração, né? É uma visita muito bacana de você ter em casa, é uma visita brilhante, né? Posso dizer que é uma excelente notícia que você está recebendo. Posso dizer que a sorte está batendo à sua porta, está chegando ao seu alcance, né? Próximo a você, sem dúvida alguma. Posso dizer que foi um passeio muito legal. Posso dizer que foi um passeio ensolarado, né? Uma caminhada com as pessoas andando debaixo de um dia de sol bacana, todo esse negócio. Podemos dizer isso. Coisa simples, gente, não precisamos entrar. Quem gosta de filosofia é tarô. Tarô é um oráculo que permite uma grande densidade de significados. O baralho Lenormand, ele deveria, né? Não é necessário que seja assim, mas ser lido sempre de maneira muito prática. Se casa é casa. Ah, casa representa família, segurança, proteção. Tá certo? São essas as palavras chaves, sem dúvida alguma. Mas casa é casa também. Como é que se eu quiser fazer uma, uma frase, né, com a palavra casa, né? Como é que eu faria, por exemplo, se eu determinar que esta figura masculina é meu tio, e aparece a casa, não pode ser a casa do meu tio? A casa física do meu tio? Só isso. Não precisa ser a casa no sentido, não precisa ser a proteção do meu tio. Pode ser só a casa do meu tio. Eu fui ontem à casa do meu tio, né? Então, casa, sabemos que é proteção, sabemos que é família. Pode representar também uma pequena loja, né? Olha, tiramos o urso. E o urso é uma outra carta que fala sobre dinheiro, fala sobre trabalho. Então essa casa, ela pode se transformar num banco. Não precisa ser torre, pode ser a casa, um banco, uma agência bancária. Né? A torre pode até representar todo o sistema bancário ou toda aquela bandeira daquele banco. Né? Nós temos diversos bancos com diversas bandeiras, digamos assim, que sejam o nome do banco. Também não vou falar aqui o nome dos bancos, mas que existem. Não, né? Nós não estamos fazendo propaganda. Então, mas aquela agência que é ali perto da sua casa, que é próxima a você, pode ser exatamente essa. Né? Pode ser a casa da minha mãe,
o urso, a figura do urso é muito visto como uma figura maternal da ursa, né? A ursa defende seus filhotes de todos os predadores, porque os filhotes da ursa nascem até cegos. Então, eles levam muito tempo para começarem a enxergar coisa e tal. Então, ela é uma figura violenta. O urso não é um animal fácil de se lidar com ele, não. Ele é violento, ele é ciclotímico, né? Então, ele tem esse tipo de coisa. Mas pode ser exatamente uma ursa, né? A casa da ursa, a casa da minha mãe. Por que não? A casa do meu chefe. Pode ser. O escritório do meu chefe. Ah, não, Alexandre, escritório é torre. Gente, às vezes numa leitura, num grand tableau, a torre está sendo utilizada pelos aspectos esotéricos da vida para fazer uma outra composição que é importante de vocês lerem. E sobrou para a espiritualidade, digamos assim, conduzir a casa para que você pense nessa possibilidade de escritório. Pode ser que o seu chefe trabalhe em casa, né? Você pode ser apenas um administrador. Você pode ser apenas uma pessoa que cuida da casa para ele, um guardião da casa, um segurança, um jardineiro, um empregado doméstico. Por que não? Então ele pode ser seu chefe, seu patrão e estar aqui. E pode ser também só a casa dele, não precisa ser exatamente o lugar onde vocês dois trabalhem juntos. A cruz, última carta do baralho Lenormand e a carta. Então vamos lá. A cruz nós interpretamos quase que sempre como uma das cartas muito negativas, porque ela se refere às grandes dificuldades da vida. Ela se refere a coisas que muitas vezes nós não temos controle, nós não temos como evitar. As pessoas costumam chamar isso de karma, de destino. Você não altera o seu destino, você altera algumas coisas que são manipuláveis no seu destino, mas você não consegue alterar completamente o seu destino, né? Então, ela fala de sofrimentos, como se a vida fosse um profundo sofrimento, né? Isso é uma herança bastante antiquada das coisas. Eu acho que olhar para a vida com esse aspecto de sofrimento, de dor, de infelicidade, de culpa, né, de um peso que você tem que carregar, é realmente muito triste. E eu acho que nada pior do que a pessoa viver nessa situação de se achar digna de piedade. Essa carta fala muito disso, da pessoa que se acha digna de piedade, da pessoa que se vê como uma vítima do destino. Não estou dizendo que ela não fale também de pessoas que são realmente vítimas do destino. Agora, não estou falando que ela diga de pessoas corajosas, de pessoas positivas. Ela fala ao contrário. Ela fala de negatividade. Negatividade. E aqui nós temos uma carta, que é um documento, é um papel. Pode ser uma certidão de óbito? Pode ser vista como tal. Pode ser como se diz, uma prescrição médica dizendo, ou o resultado de um exame médico dizendo sobre uma doença muito séria, que pode ser inclusive terminal? Pode ser, sem dúvida alguma. Pode ser. Pode ser um atestado médico simplesmente? Claro que pode. A cruz como eu estava dizendo para vocês, é um símbolo, é como a casa. Casa é casa, cruz é cruz. Você não precisa olhar para a cruz sempre como símbolo de martírio, mas você pode olhar para a cruz como a possibilidade de uma ambulância. A ambulância tem uma cruz pintada em cima. As igrejas, os templos costumam, as que são, claro, de cristãs, costumam ter
o símbolo da cruz, né? Então você pode ter esse tipo de coisa. Existem os hospitais chamados Santa Casa de Caridade, costumam ser reconhecidos por uma cruz. Os hospitais de manutenção judaica, por exemplo, como o Einstein em São Paulo, ele tem uma estrela de Davi fazendo. Não é que ele atenda apenas pessoas de origem judaica, absolutamente. Ele é aberto a todos. Mas o núcleo formativo desse hospital foram de pessoas que contribuíram, eram de origem judaica. E a cruz também pode representar um hospital. Então, um atestado médico pode ser isso. Não precisa também cair, né, morrendo de dores, né, por causa disso. Pode ser um testamento? Talvez se tivesse aqui um caixão seria mais testamento, certo? Pode ser uma carta sofrida, de uma pessoa pedindo ajuda, de uma pessoa pedindo auxílio? Pode ser, sim, isso daí, sem dúvida. Pode ser uma pessoa que sofre, né? Uma pessoa que ficou angustiada, que se sentiu magoada devido a um determinado documento, ou devido a uma determinada carta, ou devido a uma determinada notícia, né, que chegou às mãos dela. Um resultado de um exame, alguma coisa assim que chegou às mãos dela? Pode perfeitamente. Vamos ver a última dupla desta nossa sessão de exercícios de hoje. Navio, mudança, estrangeiro, longas distâncias, viagem, comércio, especialmente comércio exterior. Criança, coisas novas, coisas que se iniciam, coisas que são ainda não têm maturidade, são irresponsáveis, são coisas que não têm muita maturidade, são coisas que você não pode atribuir responsabilidades. Esse baralho, por acaso, que é um baralho baseado na Revolução Francesa, nas cartas da Revolução Francesa, ele traz como criança um quadro, uma imagem de um quadro da Maria Antonieta, quando criança, quando ela se casou, quando ela veio da Alemanha para se casar na França. Então, ela representa, ela era estrangeira, inclusive na França, né? Ela era alemã e foi para a França se casar. Então, nós podemos falar que pode ser uma viagem, com certeza, uma viagem ao estrangeiro, uma excursão de crianças, uma nova viagem, né? Pode ser de artigos infantis. Comércio de artigos infantis também pode ser. Pode ser mais do que isso? Claro que pode, né? Pode mesmo. E é bacana exatamente a gente poder, a cada vez que você pega, você tem um outro olhar sobre as cartas, e isso é que importa. É de tanto nós conversarmos com as cartas e com nós mesmos a respeito das cartas, que nós vamos apurando os significados delas e vamos vamos absorvendo isso, vamos nos apossando dessas cartas como uma parte integral da nossa forma de pensar, de imaginar, de criar. E o que é uma boa leitura do que uma interpretação tecnicamente correta, porém baseada em muita intuição. Muita intuição. Porque essa carta é completamente diferente, essa combinação, ela age diferentemente para cada pessoa deste planeta. Ela é uma outra coisa.
ela tem um outro interesse e assume a situação daquela pessoa, daquele consulente. Certo? Gente, agradeço a vocês essa oportunidade de compartilhar mais esse meu exercício diário de reforço à minha intuição, né? É uma das maneiras que eu encontrei que me agradam de falar comigo mesmo sobre as cartas. Um abraço a todos.